Diz assim, Mateus 3, no verso 1. E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia, e dizendo, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então, primeira coisa, irmãos, o reino do céu não é algo que nós esperamos. Deixa eu dizer, o reino dos céus já foi estabelecido por Jesus aqui na terra. Amém? O reino dos céus já foi estabelecido. Eu não sei de que lado você está vivendo, se você já está vivendo no reino dos céus. Eu gosto de um escritor que uma vez eu li, ele falava assim, desse lado do céu que nós estamos vivendo, ou seja, você pode experimentar os céus já aqui na terra, se você entender que o reino dos céus já foi estabelecido. E essa foi a mensagem de João Batista, e é claro que ele estava tomado pelo Espírito Santo, porque ele estava falando a respeito de Jesus Cristo, que havia nascido e veio estabelecer o reino. Então João Batista ele fala, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Amém? E aí você vê, avança mais um capítulo aí, mais uma página da sua Bíblia, Mateus 4:17. Primeiro sermão de Jesus Cristo, ele vem justamente, ratificar a mensagem de João Batista, Mateus 4:17. E ele fala, desde então começou Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Amém? Eu quero dizer que o reino dos céus está estabelecido, mas para que você possa desfrutar do reino dos céus, não sei se você é um bom observador, existe algo que você precisa fazer aqui, e tanto João Batista quanto Jesus falaram a mesma coisa. Aliás, conta-se a piada, diz que quando Jesus foi falar, alguém falou assim, eu já ouvi essa pregação em algum lugar. Alguém que estava escutando João Batista falou, Jesus está copiando a pregação de João Batista. Mas você sabe, a Bíblia é uma só, irmãos. A mensagem tem que ser uma só mesmo, amém? Eu fico tão feliz quando a gente prega uma coisa aqui, e lá em Goiânia está pregando a mesma coisa, e você vai em outro lugar e está pregando, porque a mensagem do reino é uma só. O evangelho é um só, ele não pode ser mudado. Agora Jesus, então, ele fala o seguinte, que é necessário uma coisa para que você possa adentrar o reino, porque o reino já foi estabelecido. E ele fala que o requisito aqui, qual que é, irmãos? Me ajudem aí. Arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Em outras palavras, o reino do céu está estabelecido. O reino dos céus chegou aqui. Mas para que você possa desfrutar do reino, é necessário uma coisa. É necessário que você se arrependa. Amém, irmãos? Amém. É necessário que você se arrependa. Mas antes que você fique tristinho, eu preciso que você hoje entenda, e esse talvez é o ponto central de hoje. Eu quero que você entenda em que consiste esse arrependimento que Jesus Cristo está falando aqui. Que arrependimento é esse para que nós possamos poder desfrutar do reino dos céus? Então veja, eu sei que arrependimento, e por causa de uma herança religiosa que nós temos, está muito ligado a um tipo de sofrimento por coisas passadas, Eu diria que é muito parecido com aquilo que nós chamamos de amargor, talvez. Quando a gente fala, a pessoa se arrependeu, ou seja, ela ficou se remoendo por algo que ela fez, E assim tem sido disseminado o ensino da palavra de Deus, ao ponto de que os crentes, eles estão tentando, claro que de uma forma nova, um tipo de penitência. Eu sei que algumas pessoas, alguns crentes que eram ex-católicos, ou ainda conhecem bem esse contexto, você fala assim, você pagar a sua dívida, você pagar uma penitência para você ir para o céu, pode parecer um absurdo, mas é interessante como alguns crentes acabaram incluindo isso dentro do evangelho, de forma que se eu não me remoer, se não houver um arrependimento e eu não ficar no mínimo mal por aquilo que eu fiz, Deus não vai me perdoar. Então esse é um tipo de penitência gospel, penitência evangélica, E tem se disseminado essa cultura, não, fulano não teve arrependimento não, ele nem chorou, ele nem mostrou
que ele ficou mal, né? Ele pediu desculpa só e já está feliz na mesma hora. Então, não houve um arrependimento. Por quê, irmãos? Nós pensamos que arrependimento é algum tipo de mágoa, amargura por algo que você fez. Sim ou não? E para piorar, né? A gente lê lá que o Espírito Santo veio para convencer do pecado, da justiça e do juízo. E aí assim, ele ainda vem falar assim, o Espírito Santo está me convencendo do meu pecado. Como se precisasse, né? Como se precisasse falar para alguém que o que é pecado, né? Eu não vou entrar em detalhes sobre isso, mas se você ler o verso seguinte, fala que o Espírito Santo veio convencer o mundo do pecado, e não dos pecados. Então veio convencer o mundo de que é pecador, mas para os crentes o Espírito Santo veio convencer da justiça. Amém? Mas não é esse ponto que eu quero entrar, mas o arrependimento bíblico, irmãos, eu quero que você primeiro entenda. A palavra que é usada na Bíblia para arrependimento é metanoeu, de onde vem metanoia, metamorfose, ou seja, uma mudança de mentalidade. E interessante que em alguns pontos essa palavra ali no Novo Testamento é traduzida como arrependimento, em outros ela é traduzida como transformação. Quer ver quando ela aparece como transformação? Quando a Bíblia fala assim, transformai as vossas, não vos conformeis com esse mundo, mas transformai as vossas mentes para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Quem conhece esse verso? Dá bem, porque eu não sei onde que está a referência, mas vocês testificam que está na Bíblia, sim ou não? Então, eu não tinha colocado aqui no esboço. Então veja, ali é transformai-vos, não vos conformeis com esse mundo, mas transformai as vossas mentes, para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Agora, o que é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, irmãos? O reino dos céus. Você concorda comigo que no reino dos céus você vai viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Então, em outras palavras, o que esse versículo está dizendo é o mesmo que Jesus falou. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Em outras palavras, transformai-vos, porque é chegado o reino dos céus. Amém? Por que é importante você entender isso? Porque se você não entender o que é o arrependimento bíblico, você não vai conseguir entender o reino dos céus. Então eu já falei aqui para os irmãos, existe uma justiça humana, né, chamada de justiça própria, e existe a justiça de Deus, né? Que até eu estava falando com o Chris, no inglês é complicado, porque não é justice, é righteousness, né? Então, é retidão. Então a justiça de Deus é diferente da justiça do homem. Toda vez que você lê justiça na Bíblia, quando fala o meu justo viverá pela fé, está falando da justiça que provém dos céus. Que, diga-se de passagem, ela é pela fé em Jesus Cristo. Amém? E a justiça do homem é pela obediência da lei. Eu estou complicando demais hoje ou não? Aleluia. Glória a Deus. Então, a mesma coisa com relação ao arrependimento, irmãos. Arrependimento, eu quero que hoje você mude o seu conceito. Em outras palavras, eu quero que você se arrependa do seu conceito do que é arrependimento. Arrependimento é uma mudança de mente. Como eu falei, da mesma forma que ela fala transformai-vos, pois não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos, é a mesma palavra. Não vos conformai-vos com esse mundo, mas arrependei-vos. Então, arrependimento não tem nada a ver com um tipo de sofrimento pessoal e nem com que você fique se remoendo por algo. Por que é importante isso, irmãos? Esse tipo de sofrimento e de amargura tem a ver com justiça própria. É a gente querendo purgar por algo que nós fizemos, sendo que o nosso pecado já foi pago por Jesus. Eu me lembro uma vez, a gente não tinha muito conhecimento a respeito disso, e a gente estava num culto de jovens, e um pastor que falando, arrependei-vos e tal, e aquele povo se debruçando, porque jovem tem uns pecados bem propícios, né, da idade, né? E aqueles jovens se debulhando em lágrimas e chorando, e tinha uma moça que não estava, e o pastor incomodado com aquilo foi falar com ela, falou, mas Jesus já pagou pelos meus pecados, eu não tenho mais do que me arrepender. Aleluia.
E aquele cara só faltou expulsar um demônio dela, mas não tinha demônio, tinha o Espírito Santo, não tinha como expulsar. Na verdade é essa mentalidade que Deus quer na sua igreja. Porque a Bíblia fala que Ele mesmo dos nossos pecados jamais se lembrará. Então veja, um povo que é remoído, um povo que é todo dia acusação vem bater a porta, deixa eu dizer, isso aí não pode ser reino dos céus, irmãos. Isso está parecendo outro reino, um reino de acusação. Então a primeira coisa, nós entendermos que o arrependimento bíblico, o sentido bíblico é transformação. E é isso que eu quero te provar e te mostrar hoje a respeito disso. Então veja, no grego a palavra arrependimento é simplesmente uma mudança de ideia. Então vou dar um exemplo para você aqui. Vamos supor que eu fui num restaurante lá e pedi um prato de comida. E aí de repente o Cristiano do meu lado, o Cristiano conhece bem os pratos, os melhores pratos dos restaurantes aqui, ele pede um outro, eu olho para o prato dele e falo, nossa, Cristiano, eu devia ter pedido isso aqui. Ele sabe até o que não tem no cardápio, viu? Cola nele que você vai comer bem. E eu olho para o prato dele e falo, nossa, eu queria ter isso. Isso é um arrependimento. Mas eu não precisei chorar, nem precisei me amargurar, talvez eu possa ter ficado um pouquinho chateado. Mas a vantagem do arrependimento do reino dos céus é que as escolhas que você faz, elas ainda estão em aberto. Então é mais ou menos assim, eu estou seguindo um caminho, eu acredito que todo mundo aqui, provavelmente na sua cabeça, deve ter planos e projetos para a sua vida, sim ou não? Quem tem planos e projetos da sua vida? Quem pensa assim, não, até o final do ano eu quero fazer isso, ano que vem eu quero fazer aquilo, eu vim aqui na América buscar tal coisa, e eu desejo fazer isso e isso. Amém, glória a Deus. Amém, a Bíblia fala que os velhos terão sonhos e os jovens terão visões. Então, a gente precisa, se você está sonhando é porque você já está mais para lá do que para cá, você já virou velho. O jovem tem visão, estou vendo, eu quero fazer isso. E não tem nada errado em nós termos os projetos. Mas o que é o arrependimento que Jesus fala? De repente você descobriu algo que é melhor ainda do que aquilo que você estava planejando fazer. E aí você simplesmente fala assim, não, eu cheguei à conclusão que isso aqui é melhor ainda do que aquilo que eu pensava em fazer. E aí você fala, não, então a partir de agora eu vou fazer isso aqui que Deus está falando. Afinal de contas, tudo que Ele tem para mim é bom, perfeito e agradável. Então isso aqui que aconteceu nesse momento é o arrependimento. Então Jesus ele fala o seguinte, arrependei-vos, ou seja, muda agora a sua rota, porque é chegado o reino dos céus. Ele não está falando que, olha, se você agora tem que se amargurar, eu tenho que ver você chorando, você tem que ficar mal por aquilo que tudo que você fez, senão eu não deixo você entrar no céu. Ele está falando muito contrário, ele falou, olha, eu estou mostrando agora para você o céu aqui na terra. E agora se você realmente provar de mim, se você beber dessa água, você jamais terá sede. Você agora vai olhar para aquele projeto, você falou, não, eu vou andar aqui. Esse é o arrependimento. Por isso, o pressuposto para desfrutar das coisas que o céu tem a oferecer, é você chegar à conclusão que o que Deus está oferecendo para você é melhor do que aquilo que você tem. Amém? Romanos 2, verso 4, quem quiser abrir aí, eu vou ler aqui, diz assim, ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando, preste atenção, que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. Então quem é que te faz arrepender? A bondade de Deus. Agora se você acha que arrependimento é ficar se amargurando, não vai fazer sentido isso. Ai, Deus é bom demais, eu estou ruim por causa disso. Arrependimento é mudança de pensamento, mudança de mentalidade, é transformação. Então quando você enxerga a bondade, quando você enxerga o quão Deus é bom, quando você enxerga que tudo que Ele está te oferecendo é muito melhor, porque a Bíblia fala, bem sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito, pensamentos de vos fazer prosperar, pensamentos de paz. Ora, porque eu vou ainda querer viver no plano pequenininho que eu fiz aqui, se Deus tem algo muito melhor para mim? Irmãos, eu falo isso pela minha vida. Os irmãos
podem testemunhar isso. Eu tinha outros planos para a minha vida. Eu nunca planejei ser pastor, nunca planejei estar aqui nesse país. Mas deixa eu dizer, aonde na minha vida que eu ia imaginar tudo aquilo que Deus tinha de bom para mim? A Bíblia fala que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram aquilo que Deus tem preparado para os seus. Então veja, é uma questão de você olhar e enxergar aquilo que é melhor e decidir simplesmente ir para lá. Esse é o verdadeiro arrependimento. Amém? Você sabe, existe uma parábola, também não estava no esboço, eu peguei aqui agora há pouco ali, por isso eu preciso colar aqui do meu celular. Lá em Mateus 13:44, fala de uma parábola que é a respeito do reino dos céus. E olha o que essa parábola diz. O reino dos céus assemelha-se a um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo encontrado, escondeu novamente. Então, transbordando de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele terreno, a pérola de grande valor. Ou seja, aquele homem queria comprar aquele terreno? Não, ele não queria comprar aquele terreno. Mas por alguma razão ele descobriu uma pedra preciosa ali. E agora ele mudou de ideia. Agora ele decidiu vender tudo o que ele tinha, ou seja, ele tinha planos. Ele provavelmente tinha lá o seu gado, ele era um agricultor, ou ele era um fazendeiro, ele tinha um projeto de vida. Mas de repente ele olhou a oportunidade da vida dele. Ele descobriu uma pedra que ele ia se tornar muito milionário. Então ele rapidamente abandona todos os seus planos, sem remorso nenhum, e com alegria. Então veja, o arrependimento, ele é com alegria. Quando você enxerga a pedra preciosa, você se arrepende, você larga tudo, você rapidamente apaga todos aqueles planos e alegre você vai lá e compra, porque você está trocando por algo muito mais vantajoso. Então esse é o arrependimento. Quando Romanos 2:4 fala que a bondade de Deus é que nos conduz ao arrependimento, está dizendo o quê? Que é quando você descobre que Deus é muito melhor do que qualquer coisa, qualquer plano que você possa fazer. Você de uma forma automática, com alegria, você vai deixar o que você estava fazendo e vai buscar os caminhos de Deus. Então essa é a porta de entrada do reino dos céus. Se você ainda acha que o que você faz na sua vida, se você no momento da sua conversão não entendeu que você está trocando as coisas desse mundo por algo muito melhor, você ainda não se arrependeu. Você ainda não mudou a mente. E é por isso que muitos não desfrutam do reino dos céus. Eu tinha um amigo e ele não era crente, mas ele conhecia o evangelho. E ele brincava comigo, ele falava assim, não, Elias, eu às vezes tentava pregar para ele, e ele debochava de mim, porque ele falava assim, olha Elias, eu vou fazer o seguinte, a hora que eu vou curtir minha vida, o filho pródigo, né? Eu vou curtir a vida, a hora que eu estiver morrendo, eu falo, ai, Jesus me perdoa, me leva para o céu, e aí eu vou para o céu. Porque na cabeça dele, irmão, ser crente era um trem muito chato. E convenhamos, o que o mundo acha da igreja? E convenhamos, o que muitas igrejas são? Chatas. Porque não entenderam o que é o arrependimento. Sabe, eu já corri muitos riscos aqui como pastor. Eu me lembro que quando eu comecei, havia umas células. Mas eu não via os irmãos indo muito por prazer, não. Ia meio que por... Vamos falar obrigação. Vamos falar assim, por dó do pastor, ia na célula, o pastor pediu, vai lá. Eu falei, irmão, não precisa mais ir não. Não é assim. Se você não tiver um arrependimento, ou seja, se você não entender que o que nós estamos fazendo é prazeroso, você não precisa ir. Os irmãos estão entendendo? Eu falei que eu corri vários riscos. O outro também foi com relação ao culto. Eu falei, irmão, você vem aqui porque você acha que Deus não vai te abençoar se você não vier no culto? Você está abençoado. Você quer uma bênção por um mês, por 6 ou por um ano? Eu já te dou a bênção do ano inteiro, você não precisa mais voltar aqui. Eu fazia isso quando eu era professor da faculdade. Falei, corre a lista de chamada, manda todo mundo que não quer assistir aula embora. Graças a Deus ficava um pouco de gente para me ouvir. Mas é mais ou menos isso, irmão. Se você não tem arrependimento, não adianta você estar fazendo. Porque Deus, Ele confia tanto naquilo que Ele tem para nós, que Ele fala, olha, pode provar. Pode experimentar. O dia que você entender o reino,
você vai mudar a sua atitude, você vai mudar o que você está fazendo. Isso é arrependimento. Você simplesmente trocou. Sabe, irmãos, eu fico muito constrangido em falar do meu testemunho pessoal. Não porque foi um testemunho cabeludo, né? Tem uns testemunhos horrível, né? Não, meu testemunho, assim, eu tive uma vida bem light, porque eu já fui criado em lar evangélico, dentro de princípios. Eu acho que a coisa mais assim extravagante que eu fiz foi passar num semáforo vermelho. Não, brincadeira. Eu já fiz coisa pior. Mas eu fico constrangido porque tem gente que fala assim: eu larguei tudo por causa do evangelho. Ou como eu sou, né, bom. E irmãos, eu acho uma incoerência, porque eu larguei de fato tudo por causa do evangelho. Mas eu sou como esse cara, eu achei algo de mais valor. Então eu fico até com medo de parecer que eu estou roubando, que eu estou sendo desonesto, porque claro que eu larguei, mas eu larguei para receber algo mais vantajoso, que é o reino dos céus. Então, quando Jesus ele fala, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus, é porque é impossível você desfrutar do que Deus tem para você, se você continuar vivendo o seu plano, projeto, o seu propósito de vida. Mas por outro lado, irmãos, o que Ele tem a oferecer para nós é muito melhor. Então, na cabeça desse amigo meu, voltando lá na ilustração, que falava que no último segundo de vida, ele ia pedir perdão para Deus e iria para o céu, era mais ou menos o seguinte: para ele o céu era um lugar muito chato, Deus era muito chato, a igreja era muito chata. Mas na vida ele ainda conseguia viver sem a igreja e sem Deus. Mas depois que morresse, você sabe, o inferno na cabeça dele, e obviamente era muito pior que o céu. Então, por falta de opção, ele preferia ir para o céu. Mas ele não gostava de estar lá no céu. Ele não gostava da igreja, não gostava de Deus. Mas como só tinha duas opções, era binário, né? Inferno ou céu, ele queria ir para o céu. Então ele ia tentar postergar ao máximo a decisão dele para poder, hora de morrer, ir para o céu, enquanto aí ele curtia a vida. E irmãos, é isso que o mundo pensa da igreja. Não é isso que a ideia que se vende aí, que a igreja é um lugar muito chato. Mas ele não sabia que havia um desfrute muito maior dentro da igreja. Porque quando você entende isso, deixa eu dizer, você quer aproveitar o mais rápido possível. Né? Um irmão estava me perguntando: pastor, esse negócio da graça aí, quer dizer então que se eu não for para a igreja, está tudo bem? Eu falei: tá. Mas poxa, eu gosto demais de estar na igreja. Quer dizer que se eu não orar, está tudo bem. Pô, mas eu gosto demais de orar. Por que eu vou deixar de orar? Agora que Deus me ouve. Mas você entende, irmãos? Há uma diferença entre fazer as coisas por obrigação, que é quem não tem revelação, e você fazer, porque você descobriu que é bom. Então, arrependimento é quando você descobre algo melhor, e você deixa o que você estava fazendo, e começa a viver algo melhor. Agora, convenhamos, irmãos, a imagem que as pessoas têm de Deus é muito ruim. Você pode até falar que Deus é bom, mas o ímpio vive com medo de Deus. O ímpio odeia Deus, porque ele tem medo de Deus. E nós mesmos, muitas vezes, temos essa imagem de Deus. Né? Eu tinha uma brincadeira, uma história, uma anedota que eu ouvi uma vez, que eu achei muito interessante. E o nosso pastor Aloysio, que falou entre os pastores, ele falou o seguinte: olha, vamos supor que chegasse um pregador hoje aqui. Aliás, você chegou hoje aqui, e vamos supor que você encontrasse aqui na frente uma Ferrari ou uma Lamborghini, um carro muito caro aqui na frente. E aí, você entrou aqui e olhou, tinha um cara assim com um terno Armani, cheio aqueles Paranauê e corrente, cara muito rico. E eu viesse aqui na frente e falei: irmãos, hoje quem vai pregar é o missionário fulano aqui. E esse cara vem aqui na frente. E ele começa a falar assim: porque tudo que eu tenho foi Deus que me deu. Você fala: foi nada, seu sem vergonha. Você veio a tomar dinheiro de mim aqui. Porque na nossa mente, irmãos, quando você fala assim, o missionário lá na África é o quê? O cara que passa fome, o cara que passa dificuldade financeira. Porque na nossa cabeça, Deus não pode prosperar alguém. Deus é sempre dando a conta gota. Deus é sempre deixando o cara meio no sofrimento. Sabe, irmão, nós temos que mudar essa mentalidade. Graças a Deus, eu me lembro de um cara ímpio que vinha aqui na igreja,
falou para os irmãos, esse aí não é pastor de verdade não. Porque na cabeça dele, pastor era coitadinho, era cara que sofria, que estava o tempo inteiro pedindo oferta para poder se sustentar. E graças a Deus que eu não me pareço com isso. Porque veja, o meu Deus é aquele que me sustenta e me dá do melhor. Então essa mudança de pensamento é o meu arrependimento. Ou seja, eu cheguei à conclusão que aquilo que Deus tinha para oferecer para mim era melhor. Havia algo melhor que era o reino dos céus. E a Bíblia chama isso de boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Arrependimento é mudança de mente. Então, eu queria propor um arrependimento aqui, porque hoje nós precisamos entender que Jesus, ele quando estabelece o reino dos céus, ele estabelece uma nova ordem, né, dentro daquele sistema religioso que havia até então, que era o sistema judaico, né, e onde havia a lei, né. E essa semana eu estava meditando naquilo que Jesus fala em João 8:32. Se você quiser abrir aí, eu te recomendo que você abra a sua Bíblia, ou acesse a sua Bíblia, como eu vou fazer agora aqui, no Evangelho de João, no capítulo 8, no verso 32. Todos acharam? Eu não. Espera aí. João 8:32. Aliás, vou começar no 31. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Isso não era slogan de campanha presidencial. Quem falou isso foi Jesus Cristo. Agora veja, ele falou que para quem que ele falou isso? Lá no 31 diz para quem que ele falou? Para o judeu. Eu pergunto para você, será que o judeu já tinha ouvido falar da lei de Moisés? Será que o judeu conhecia o sistema religioso daquele tempo? Será que o judeu conhecia os 10 mandamentos? Será que o judeu conhecia as 613 ordenanças? Você sabe que eu estava lendo sobre isso? Eu tenho umas curiosidades. Eu sabia que pela lei você não pode misturar tecido. Algodão com poliéster é do diabo. É? Você já comeu camarão, você quebrou a lei. Não pode comer camarão. Misturar semente. Se você plantou a rosinha perto da outra, você quebrou a lei também. Você sabe, os irmãos não têm noção do que é a lei. Já usou celular no sábado? Você quebrou a lei. Se usar o WhatsApp, Facebook no sábado, você está quebrando a lei. Então veja, o judeu conhecia. Agora olha o que Jesus fala para ele. Disse-lhe Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a... Uai, eles não conheciam a palavra de Deus? Será que eles não conheciam a lei? Então como que Jesus chega e fala assim para eles: como assim que vocês vão conhecer a verdade? Que verdade é essa que aquelas pessoas não sabiam? Aliás, eu quero dizer para você que Jesus veio estabelecer a verdade de um novo pacto, de uma nova aliança. Isso está lá em João 1,17. Diz assim: porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Então veja, havia uma lei, havia um pacto, havia uma aliança que já era conhecida por todos, pelo menos por todo judeu, por todo fariseu. Eles já conheciam os 613 mandamentos e ordenança. Agora João 1,17 fala que a lei, ela foi dada por Moisés. Pausa. A lei foi dada por Moisés, mas agora
a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Então há uma verdade estabelecida que chega agora, e é dessa verdade que Jesus Cristo está falando. Não é a verdade que eles já conheciam, mas é a verdade de uma nova aliança, de um novo pacto, que Jesus na última ceia, ele pega a taça e fala: este é o meu sangue, o sangue de uma nova aliança. Ou seja, a partir de agora, a verdade que vai contar, ela vai ser estabelecida com base na graça de Deus. Por isso que a Bíblia fala, de um lado a lei ela foi dada por Moisés, mas agora veio através de Jesus a graça e a verdade. E a verdade está do lado da graça. A verdade ela vem junto com a verdade. Então veja, Jesus estabelece uma nova verdade, né? Um outro exemplo para você, lá em Gálatas 2,14, nós temos uma situação na Bíblia, você pode abrir lá também, Gálatas 2,14, em que o apóstolo Paulo estava com Pedro, deixa eu abrir aqui, Gálatas 2,14, aliás, vamos ler um pouquinho antes também, no 11, quando porém Pedro veio a Antioquia, enfrentei-o face a face, é Paulo falando aqui, por sua atitude condenável. Olha só, Paulo enfrentou Pedro, Pedro andou junto com Jesus, Pedrão, aquele que falou que Jesus Cristo era o Cristo. Paulo peitou ele face a face, ele está dizendo aqui, pois antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ou seja, alguns judeus, né, ele comia com os gentios. Ou seja, Paulo estava com Pedro e eles estavam pregando o evangelho para gentil, para não judeu. E estava tudo de boa, fazia lá picanha, de verdade, não era de abóbora, e comia, estavam tranquilos comendo com judeu. Aí chegaram os judeus que eram da parte do discípulo Tiago. E aí Pedro ficou com vergonha, porque judeu não comia com gentios. Mas até aquele momento Pedro estava comendo com os caras. E aí chegaram os judeus, Pedro ficou sem graça, porque ele estava comendo com gentios. E olha o que fala: quando porém eles chegaram, afastou-se e separou-se dos gentios, temendo os que eram da circuncisão, ou seja, temendo os judeus. Os demais judeus também se uniram a ele nessa hipocrisia, de modo que até Barnabé se deixou levar. Ou seja, os caras pararam de comer com gentios. Agora olha o que está aqui no verso 14, Paulo falando: quando vi que não estavam andando de acordo com a verdade do evangelho, declarei a Pedro diante de todos, né? Você é judeu, mas vive como um gentil e não como judeu. Então veja, Paulo falou que há uma verdade no evangelho. Falou, então eu declarei a verdade do evangelho. Então veja, irmãos, há uma verdade que Deus quer estabelecer. E essa verdade, ela é a verdade que está com Jesus. É a verdade da graça. Não é mais a verdade da lei que foi dada por Moisés. Agora, o que isso tem a ver com arrependimento, irmãos? Que nós precisamos, para entrar no reino dos céus, conseguir enxergar a verdade estabelecida numa nova aliança, para que você deixe aquilo que você está fazendo, e a Bíblia chama de obras mortas, né? Fala de arrependimento de obras mortas. O que é isso, irmãos? É tudo aquilo que nós fazemos para tentar merecer o favor de Deus. Mas uma vez que você enxerga a verdade do evangelho, que é a graça de Deus, Jesus Cristo vindo pagar o preço por tudo aquilo que nós precisamos e nos dando uma vida abundante, esse é o arrependimento que te introduz no reino dos céus. Enquanto você viver baseado nesse sistema que foi estabelecido lá do tempo de Moisés, na dispensação passada, onde nós vivemos o favor merecido, ou seja, tentando buscar ainda o favor e permitir que Deus nos abençoe através daquilo que nós fazemos, deixa eu dizer, você não consegue entrar no reino. Jesus falou que o pressuposto para entrar no reino é que haja um arrependimento, uma mudança de mentalidade. É preciso que você enxergue. E é legal que Paulo lá em Coríntios, ele fala o quê? Nós contemplando como... Acha para mim esse, Hilton? Porque também novamente fala de arrependimento ali. Nós somos transformados quando nós contemplamos
a Deus como que por um espelho. Agora ele fala que havia um véu que não deixava as pessoas contemplar. Que véu que era esse? A lei. O véu é a lei que impede, porque não entenderam que Jesus estabeleceu agora a graça, e a verdade está do lado da graça. A verdade é o evangelho da graça, ou seja, o favor de Deus imerecido. 2 Coríntios 3,18. Vamos ler lá? Vamos abrir lá, pessoal? 2 Coríntios 3,18. Foi do cursão, né? Você colou de lá? Aleluia. Está uma benção esse cursão, irmãos. 2 Coríntios. Eu vou ler. Vou ler desde o 15. De fato, até o dia de hoje, quando Moisés é lido, o que é Moisés é lido? Está falando da lei. Um véu cobre os seus corações. Mas quando alguém se converte ao Senhor, ou seja, olha que legal. Quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. E todos nós, com a face descoberta. Descoberta do quê? Desse véu. Que quando eles liam Moisés, quando eles enxergavam a lei, esse véu impedia eles de poder contemplar. Mas quando você retira a lei, quando você entra na nova aliança, diz assim: todos nós, com a face descoberta, agora sim, contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados. Sabe que palavra que é esse, transformados? Arrependimento. É o mesmo, é arrependimento. Somos transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é Espírito. Versão esquisita essa minha aqui, NVI. Estou mais acostumado com a Almeida, que eu estou mais... Então veja, tudo é uma questão de transformação, de arrependimento, de mudança de mentalidade. Eu quero dizer que a partir de hoje você vai mudar a sua mentalidade para você desfrutar das coisas do reino. Agora, qual que é a verdade do reino? Qual que é o genuíno arrependimento que você precisa ter para você poder entrar no reino? É você entender que Deus não lida mais com você baseado na tua justiça própria, ou seja, baseado no seu desempenho pessoal, baseado na sua obediência, mas Deus lida com você baseado na graça e no favor imerecido. Aliás, são sinônimos. Graça é favor imerecido, é favor para quem não merece. Por quê? Não por causa de você, mas porque pelo que Jesus fez por todos nós na cruz. Deus estabeleceu uma aliança com Jesus Cristo. Como nós lemos aqui no começo do culto. Cadê? Projeta para mim. Aquele versículo, é o penúltimo slide aí, que foi lido aqui no começo do culto. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo Ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Amém? É mais ou menos o seguinte, eu estava compartilhando com os irmãos na célula. Lá no Velho Testamento, o pessoal estava andando no deserto, e aí eles murmuraram contra Deus e vieram víboras, né, cobras, e picaram. E eles começaram a morrer e ficar doentes. E foram diante de Deus: o que nós vamos fazer agora? E Deus falou: olha, pega uma serpente, faz uma serpente de bronze, pendura numa madeira, e todo aquele que olhar vai ser curado. Você sabe, eu quero dizer que todo ser humano está infectado pelo pecado. Mas que Jesus falou assim: assim como a serpente que foi erguida no deserto, assim o Filho do Homem também será levado na cruz. E todos nós que temos esse veneno do pecado, vamos olhar para aquela serpente, porque a Bíblia fala que Jesus se tornou maldição. Lembra que quem picou eles foi a serpente. Então eles tinham que olhar para a serpente. Quem picou a gente, né? De uma forma, uma brincadeira. O homem, ele foi picado pelo diabo, pelo maligno. Então a Bíblia fala que Jesus se tornou a forma. Deus se fez maldição
por nós, mas quando nós olhamos para Ele, nós somos curados. Da mesma forma, eu não sei te dizer como, mas lá no Velho Testamento, a doença saía daquelas pessoas e ia para aquela serpente. Jesus, da mesma forma, quando nós olhamos para a cruz, quando nós contemplamos a Cristo, o nosso pecado passa para Ele, nós somos salvos, nós somos declarados puros, nós somos limpos por causa do sacrifício de Cristo. Porque aquele que não tinha pecado, Deus o fez pecado por nós, para que através dele nós fôssemos feitos justiça de Deus. Então essa é a troca, mas você tem que enxergar isso. Esse é o arrependimento que a Bíblia fala. A Bíblia fala do arrependimento de obras mortas. O que é esse arrependimento de obras mortas? Está lá em Gálatas, me ajuda aí, Hilton. Arrependimento de obras mortas é quando você se arrepende de querer fazer as coisas para conquistar o favor de Deus. Os irmãos estão entendendo? Quando você fala assim, não, eu desisto de ficar tentando agradar a Deus para poder receber a salvação. Aliás, isso os crentes não tem problema, né? Todo mundo acredita que a salvação é de graça. Qual que é o problema? Agradar a Deus para poder receber uma cura. Agradar a Deus para poder receber uma bênção, para suprir uma necessidade. Ah, não. E como é que o crente agrada a Deus? Ele acha que é orando, vindo no culto domingo, né, fazendo as coisas tudo certinho. Não, irmãos, e eu estou dizendo assim, não tem nada de errado nessas coisas. Aliás, são muito boas, mas a motivação precisa ter um arrependimento. Porque quando nós entendemos que Jesus Cristo já fez todas as coisas por nós, esse é o arrependimento que Deus busca em nós. Amém? É Tiago, desculpa. Tiago o quê? Abre lá, Tiago 2,17. Deixa eu primeiro já tirar dessa NVI aqui que tá. Tiago 2, lá perto do finzinho da Bíblia. 17. Certeza? É Hebreus 6,1, desculpa. Não, fala especificamente arrependimento de obras em Hebreus. No anterior, irmãos, livro anterior. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemos-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas. O que é arrependimento de obras mortas, irmãos? Primeiro, o que é uma obra morta? O que são obras mortas? Exatamente, são obras que não atingem o propósito. Então o que é obra morta, irmãos? É tudo aquilo que você faz para tentar conquistar algo da parte de Deus. Essa troquinha, essa chantagemzinha. Tem gente que não faz jejum, faz greve de fome. Quando Deus não me der tal coisa, eu vou ficar sem comer. A Bíblia chama isso de obras mortas, porque isso não tem o poder de mudar a Deus. Ora, você acha realmente que você vai fazer alguma coisa para mudar a ideia de Deus? Então, aqui fala de arrependimento de obras mortas. Agora, o que é arrependimento de obras mortas? É você entender que não é esse o caminho. Lembra o que é arrependimento? Mudança de mente. Então não é esse o caminho, irmãos. Qual que é o caminho? Você entender a presente verdade do Evangelho. Foi verdade isso? Foi, irmãos. Foi na antiga dispensação. Foi no tempo da aliança da lei, na lei dada por Moisés. Mas a Bíblia falou, olha, a lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade agora chegaram com Jesus Cristo. Você precisa ter um arrependimento, você precisa mudar a sua mentalidade para agora a presente verdade do Evangelho. E é o que Jesus falou para os judeus, olha, se você conhecer a verdade, você vai ser livre. Tem uma verdade que eu estou aqui para te contar nessa manhã. A verdade da graça de Deus, a verdade do favor imerecido. Aquela obra que você está tentando merecer algo de Deus, alguém já foi lá e já fez e já te deu. Então esse é o arrependimento de obras mortas. É quando você deixa as práticas para tentar agradar a Deus e você entende que você já foi aceito por Deus, você é amado por Deus e você não precisa fazer mais nada para agradar a Ele. E eu não estou fazendo apologia de você
viver loucamente, irmãos, mas eu estou dizendo que nós não fazemos isso para agradar a Deus. Nós fazemos isso porque já fomos aceitos por Deus. Nós fazemos isso porque já somos amados por Deus. Nós não fazemos isso para conquistar o amor de Deus, mas porque nós entendemos quem nós somos. Nós recebemos isso de Deus. Então esse é o arrependimento, irmãos. Espero que hoje você se arrependa. De verdade. E entenda que arrependimento não é ficar mal, mas é você conseguir enxergar algo que você não via. E esse algo é algo tão melhor do que aquilo que você estava fazendo, que você passa a fazer aquilo. É simplesmente isso. É uma mudança de ideia. Tem um outro exemplo que eu gosto. Eu vou comprar um sorvete de baunilha. Aí chega lá, você vê o de chocolate. Eu vou comprar o de chocolate. Isso é um arrependimento. É uma mudança de mentalidade. E sem essa mudança, você não vai desfrutar das coisas do reino dos céus. Eu queria convidar só os arrependidos a ficarem de pé, para que a gente possa orar. Mas o verdadeiro arrependimento, ele é com alegria. Amém? A Bíblia fala que, deixa eu ler novamente Mateus. Mateus 13, 44. Certo homem, tendo encontrado, escondeu novamente. Então, transbordando de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele terreno. O verdadeiro arrependimento, ele é um arrependimento onde nós transbordamos de alegria. Porque você não descobriu algo pior. Você não descobriu, agora tá bom, vou virar crente. Fazer o quê? Sabe, esse amigo meu que tinha essa estratégia de orar bem no finalzinho da vida, ele era ousado. Porque tem gente que pensa da mesma forma e fala assim, e se você morrer de repente e não der tempo de você aceitar Jesus? Aí esse cara, ele fica na igreja desde o começo. Eu já ouvi esse argumento. Mas ele não ficou porque se arrependeu. Ele ficou com medo do inferno. Mas eu creio que todos que estão aqui estão transbordando de alegria, porque encontraram algo que é melhor. Se você ainda está procurando, conversa comigo. Eu encontrei isso, irmãos. Eu vivo no reino dos céus, eu vivo no reino de justiça, de paz, de alegria. Quem convive comigo sabe disso. Sabe, é isso que Jesus propõe para a gente. Mas se ainda tem alguma dúvida, eu quero ler um último versículo. Lá em Marcos 9, no versículo 7. Você sabe, existe um lugar chamado Monte da Transfiguração. A Bíblia não fala exatamente que monte é esse. Alguns teólogos conjecturam, que era determinado monte. Não vou entrar nesse detalhe. Mas a Bíblia fala que subiu Jesus, Tiago e João. Não, Pedro e Tiago, para esse monte. E lá o rosto de Jesus começou a brilhar, e é chamado de Monte da Transfiguração. E ali apareceu quem, irmãos? Quem conhece a história? Apareceu Moisés e Elias nesse monte. Rapaz, é mais ou menos o seguinte, eu conto, meu filho, claro que ouve histórias bíblicas, Eu lembro que muito tempo ele era mais pequenininho, ele gostava de ouvir a história de Golias, Já pensou se um dia desse aparecesse no quarto dele à noite Davi? Eu ia sair correndo, mas ele ia... A gente vai ficando medroso. Se aparecesse Davi, da Bíblia, lá na sua casa, eu ia sair correndo. Mas meu filho ia falar, nossa, Davi aqui no meu quarto, eu escuto toda noite as historinhas sobre você. Agora você imagina Pedro. Pedro está lá com Jesus, ele achou que ia orar, e de repente aparece Elias, o homem que fez descer fogo do céu. Aí aparece Moisés, uau, esse cara, eu ouvia você a minha infância inteira, eu decorava tudo que você falava, e o negócio da sarça, conta aí como é que foi, e tal. E ele estava se empolgando. E aí ele fala, não, eu vou construir uma tenda aqui para cada um de vocês. Aí começou um problema, irmãos. Aí começou um problema. Porque não tem
Ok, ele gostava dos caras, ele era encantado, até aí tudo bem. Mas quando ele fala assim, eu vou construir 3 tendas aqui, ele está dizendo que Jesus, Elias e Moisés estavam no mesmo nível. E olha que não era pouco não, irmãos. Porque Moisés e Elias fizeram muita coisa. Mas naquele momento, a Bíblia fala que ele foi interrompido. A Bíblia fala que saiu da nuvem uma voz que interrompeu o que Pedro estava falando. E disse assim: este é o meu filho amado, a ele ouvi. O que os céus estavam dizendo? Elias foi um profetaço. Moisés andou com Deus. Mas Jesus é o meu filho. E ele tem uma mensagem que profeta nenhum podia dar. Somente ele. Ele é a verdade. Ele é a verdade do presente tempo. Ouça a ele. Moisés teve o seu valor. Moisés teve o seu brilho, teve o seu momento, teve a sua dispensação. Elias também. Mas hoje, Jesus é o Filho. Ouvir a Jesus. Jesus é a graça. Jesus é a verdade. Sabe, esse é o arrependimento que falta para o povo de Deus. E eu te convido a fechar os seus olhos e a se arrepender diante de Deus. Aceitar essa verdade. A pedir para Deus manifestar essa glória e essa verdade na sua vida a partir de hoje.